Você precisa ajustar a tecnologia, a inovação, as ideias novas que vocês trazem, porque vocês estão numa outra faixa etária, num Uma outro outra momento, geração, né. mas preservar os valores dos pais, porque a cultura dos pais, porque lá atrás nós tínhamos uma outra maneira de ganhar. Quando as pessoas estão chegando, como meus filhos chegaram, eles vêm com inovação, com tecnologia, vêm fazendo tudo diferente, mas o que trouxe o negócio até ali foram o meu jeito de fazer. Os nossos valores, nós não tínhamos tanta informação, tanta tecnologia, mas o negócio chegou ali. É. Então você precisa conciliar a sua inovação, o seu ponto de vista, o seu jeito de fazer, mas preservar aquilo que ele construiu até agora. É isso que vai ser possível acontecer uma sucessão natural. Os meus filhos vieram me sucedendo naturalmente, mas eu respeitei, aliás, eu admirei o que eles trouxeram de novo, mas eles respeitaram a minha cultura e os valores que eu já tinha dentro da empresa, a ponto de não poderem trocar nenhum faxineiro da minha empresa. Eles não podem mexer com o que eu tenho de mais raro e caro, que são as pessoas. Eles podem pôr ciência, tecnologia, máquina, mas não podem mexer com as pessoas. Podem trazer pessoas novas, mas preserve aquilo que trouxe a empresa até ali. Baseado nesse carinho, nesse respeito, nesses valores, eu consegui fazer uma sucessão em todos os sentidos. Hoje, meu filho que é CEO da empresa. Eu fui me especializando em fazer nada à medida que eu fui compartilhando aquilo que eu sabia com os outros. Eu tenho um time forte, mas é um time, tá? Eu cuido das pessoas, as pessoas cuidam da empresa. Meus filhos foi o mesmo processo. Eles vieram aprendendo a respeitar, a conviver, a valorizar quem já estava lá quando eles chegaram e com jeitinho foram colocando a inovação. Para chegar uma inovação no lugar que já está conservado há algum tempo, que já existe, não adianta você tentar mudar a cabeça de um cara que já chegou até ali. É. Porque não é. Ele deu certo, tanto que a família está lá. Então a sucessão é necessária, mas precisa ter um entendimento. E pela ordem, você precisa preservar os valores de família. Nós preservamos os valores de família. Nós somos uma família. É amor de pai, de mãe, de filho, unidos e o negócio por consequência. Então, essa sucessão é suave e nosso relacionamento vale mais do que o negócio. Então, com esse carinho, foi chegando a disciplina e nós conseguimos conciliar o útil ao agradável. Ou seja, o útil é o que trouxe até aqui. O agradável é a inovação que é inevitável. A tecnologia que precisa chegar. As coisas modernas que você precisa copiar. Mas você precisa preservar os valores. É. Vou falar para você uma historinha que fez das melhores compras, dos melhores contratos da minha vida na época, justamente quando eu precisava, quando eu quebrei. Tá. Eu tinha tempo, o pessoal tá descarregando o caminhão, tinha movimento e tal, e veio um andarilho no portão pedir água. Andarilho no portão pedindo água. E os meninos levavam água para ele porque ele morava debaixo da ponte. Eu tô ali no comecinho da Castelo. A hora que a Castelo desemboca a Marginal Pinheiro desemboca da Castelo, ali embaixo tem um espaço todo arborizado e tal. O cara tinha uma casinha debaixo daquele viaduto, ninguém incomodava ele. Bonitinha a casinha dele. E ele buscava água na empresa. Que atravessava a rua, corria o risco, porque a pista é larga, É. mas ele ia buscar água. E os meninos levavam água para ele no portão e ele nunca entrava. Nesse dia tinha um certo movimento, eu falei para ele, não, manda ele entrar, manda ele pegar água, não dá para parar agora de descarregar o caminhão para levar água para ele. Eu fui extremamente arrogante. Não, ele espera então. E o cara ficou esperando. E os meninos me respeitam, ficou todo mundo quietinho e o cara ficou esperando. Chegou uma hora que eu me incomodei com aquele cara no portão e eu peguei novamente, me vesti da minha arrogância e fui lá. Olha, você tá aqui há horas, entra ali, ó, você tá 10 metros da torneira, vai lá e pega água. Eu falei assim, mas eu tenho que entrar na empresa do senhor. Falei, Como assim? como é que ele me conhece? Pergunta. É. Falei, tá bom, então se você sabe que a empresa é minha, que bom, então tá autorizado, você vai lá, entra e pega água. Ele falou, se o senhor não me leva a mal, eu espero os meninos, eles me dão água, eu não quero causar constrangimento. Caramba. Eu tô muito sujo, tá? Minhas roupas não são bacanas e tal. A sua empresa é bonita e eu não quero causar constrangimento. Eu falei pra ele assim, causar constrangimento? Ele, tá bom. Mas o cara falando assim com português alinhado e tal. Eu falei, mas você vai ficar aqui esperando? Não, eu espero, o senhor não se preocupe, muito obrigado. Eu vou esperar aqui, eu posso ficar aqui? Eu fico quietinho aqui na calçada. Eu falei, não pode, né? Eu já fiquei envergonhado com a minha arrogância. Voltei pra trabalhar e eu tô vendo, esqueci o cara lá, ninguém que foi levar água pro cara. Daqui a pouco eu olho lá, o cara tá sentadinho, com o tamborzinho dele do lado para pegar água, o garrote dele de plástico do lado para pegar água. Eu voltei lá e falei assim, dá o seu garrote aqui. Peguei o tamborzinho dele,
Fui lá, enchi d'água e levei para ele. Ele falou, senhor, muito obrigado. Não, mas não precisa. Não, tá. Mas você não quer? Não, eu não quero entrar. Levei água para ele. E comecei a conversar com ele um pouquinho, falei assim, mas por que você mora ali? E fui conhecendo o cara um pouquinho. O cara, português, não, tá vendo? Se o pessoal quer, o senhor José pode visitar minha casinha, toda bonitinha e tal. E, cara, achei fantástico. Bati um papo com o cara. E fui me redimir, porque eu fui arrogante. Eu fui me desculpar, porque eu deixei lá horas esperando a água dele. E levei água para ele. E dei uma ordem para os meninos quando eu saí de lá. Fiz uma recomendação. Olha, quando ele vier buscar água de novo, não leva, me chama. Os meninos falaram, nossa, ele vai detonar o cara, né? Ele apareceu 2 dias depois para buscar água. Os meninos me chamaram, seu Geraldo, ele tá lá no portão. Eu fui lá de novo. Eu fui lá para conversar com ele. O cara tinha um papo, uma conversa, assim, uma coisa assim, uma escola. Eu aprendi muito. Eu comecei a receber mentoria, trocando ideia com esse andarilho. Olha que interessante para você não subestimar o ser humano. E aquela relação continuou. Eu comecei a querer entender qual era a vida dele. Ele disse que foi para a rua porque ele teve uma desilusão amorosa. Falei, com uma mulher? Ele falou, sim. Eu falei, mas era sua mãe? Não, minha mãe não. E cadê sua mãe? Sua mãe tá viva? Sim. Mas você não ama sua mãe? Eu amo. Você não acha que a sua mãe te ama? Você não acha que a sua mãe tá preocupada com você? Eu tô falando de um cara de quase 40 anos. Ah, tá. E pá. O cara ficou pensativo e começou a conversar comigo. Eu falei pra ele assim, olha, acho que você tá precisando de um abraço. Ele falou assim, não, senhor. Qualquer dia eu venho aqui buscar um abraço do senhor. O senhor tem me ajudado muito, eu tenho refletido muito sobre o que o senhor fala. E eu continuei falando com esse cara e fazendo a cabeça dele para ele voltar para casa. Porque ele tinha casa. Ah, é? E aí, um belo dia, esse cara... Por que ele saiu de casa? Por que ele saiu? A desilusão amorosa. Ele falava muito bem o português. Você percebia que ele falava inglês. Eu falei, o que esse cara tá fazendo na rua? Tem muita andarilha assim na rua. Tem. Aí, eu convenci o cara a vir tomar um café comigo. Ele apareceu lá o dia arrumadinho para tomar o café. E eu levei ele para tomar o café. E eu vi que ele tava com umas malas. Eu falei, mas... Não, eu vim aproveitar para tomar o café que o senhor prometeu, mas eu vou pagar o café. Falei, opa, vamos lá então. Foi lá, me pagou o café. Eu falei para a lanchonete, eu tenho uma lanchonete dentro da empresa. Eu pensei, gente, deixa ele pagar o café. Ele pagou o café, tal, eu agradeci. Ele falou assim, agora, hoje eu tô limpinho, se o senhor permitir, eu vim buscar aquele abraço. Cara. Eu dei um abraço nele, forte. Ele encheu o olho d'água e falou para mim, o senhor salvou minha vida, eu tô voltando para casa. Para a mulher da minha vida. Eu falei, mas para aquela mulher não, para aquela outra que o senhor falou, para minha mãe. Caramba. Voltou para casa. Eu falei, mas cara, você não quer um emprego? Eu te arrumo. Não, eu tenho dinheiro, eu vendi minha casinha, vendi minhas coisas, eu tenho dinheiro, o senhor não se preocupe. Eu tenho para pagar o café, tenho para viajar, o senhor não se preocupe. Já tenho minha passagem. Eu falei para ele assim, cara, não, fica aqui, tem alojamento, então você dorme aqui, a gente dá o trabalho e tal. Adorei o cara. Vou, não, só para o senhor ficar tranquilo, eu vou te mostrar para onde eu vou. Porque me deu um telegrama. Era um chamado para ele voltar para o antigo trabalho dele. Caramba. Esse cara era engenheiro, especialista em explosivo de uma grande mineradora em Minas Gerais. E largou tudo para... Olha na rua. Caramba. E recebeu o telegrama, ele tinha uma caixa postal que ele conseguiu. Recebia notícia, a empresa mandou o telegrama, mandaram para a casa dele e mandaram para ele. Olha, esse cara voltou para lá. O tempo passou. E naquela época eu estava folgado. Quando eu me apertei, eu precisei comprar uns caminhões de uma empresa grande. E eu não tinha o negócio era uma oportunidade, eu não tinha condição de pagar todos de uma vez. E era uma mineradora em Minas Gerais. E eu pensei, olha, eu posso comprar, tirar, ir tirando e tal. Não, nem pensar e tal. Eu falei, puxa, mas como eu tinha mandado a proposta, ele falou assim, senhor, o senhor mandou uma proposta assim, mas na minha condição vocês não fazem, é assim que eu posso fazer, não tem outra condição e tal. Ia me ajudar muito, mas eu não posso. Ele falou assim para mim, assim, mas não tem problema não, o senhor pode tirar os caminhões e o senhor pode ir pagando do jeito que o senhor programou. Eu falei, como assim? Mas eu posso tirar os caminhões? Pode, o diretor disse que o senhor pode tirar. Acho que ele conhece o senhor. Eu falei, me conhece? Ah, tá bom. Eu falei, mas que estranho. Aí eu falei, mas como é que é? Ele perguntou o seguinte, onde era a empresa? Eu falei onde era. Ele falou assim, é um senhor de cor? Eu falei, é um negro, é esse mesmo. O nome dele, aí eu dei o meu nome e falou assim, pode liberar os caminhões para ele que ele vai pagar. Vou dizer uma coisa para você, é a mineradora que chamou ele, ele é diretor-chefe dos engenheiros,
Ele que controla tudo que detona nas minas. Caramba. E eu não sei dizer para você se foi ele que meteu a caneta, mas me entregaram os caminhões e aquilo transformou o meu ano. Aquilo me deu um lucro do melhor contrato que eu já fiz até hoje em compra de caminhão. E eu tenho certeza que é o cara. Porque não tem sentido ser outra pessoa que me deu essa credibilidade. Então, eu não fiz para isso. Eu só mexi com o ser humano. Aí o cara perguntou, "Ô, doutor, ele tá todo feliz. O senhor conhece ele de onde? O cara me contando, ele sorriu e falou que ele me conhece mais do que ele imagina, ele vai lembrar. Só isso. Caramba. Cara, A gente não faz ideia, né? faça o bem pro outro, É. faça de coração. Eu não crio expectativa, então eu não tenho decepção. É? Eu só criei expectativa uma vez, quando a minha mãe faleceu, eu achei que ela não tinha morrido. Porque eu fui no hospital, ela estava geladinha, eu pus a mão nela e falei, papai, ela não tá morta, ela só tá com frio. Pedi pra enfermeira, eu comecei a chorar, ela trouxe um cobertor, eu cobri a minha mãe e descobri a cabeça dela, pra ela respirar, mas ela já estava morta. A enfermeira falou, então você vai pra casa, quando ela ficar quentinha, ela vai. Eu fiquei 3 dias no morro, olhando da favela, sentado na janela, esperando a minha mãe descer para ajudar ela a carregar a sacola, esperando a minha mãe voltar. Passou 3 dias, papai ficou com dó, levou no cemitério e falou, mamãe tá aqui embaixo, ela não volta mais. Como não volta mais? A mamãe morreu. Como morreu? Morreu, não volta? Eu não entendo isso. Então, eu criei expectativa. Eu fiquei 3 dias esperando uma pessoa que não voltaria mais, já estava até enterrada. Aquilo para mim foi uma lição de vida. Eu nunca mais criei expectativa de nada. Mas, por outro lado, eu sou blindado, eu não tenho decepção. Eu não me decepciono com as pessoas. Porque eu não crio expectativa. A última expectativa que eu criei foi quando eu tinha 7 anos e meio, que eu fiquei esperando a minha mãe voltar para casa. Caramba, que história. Mas é verdade. Quanto mais você cria, isso vale até pra filme, né? Filme, seriado, você vai. Esse filme vai ser demais e tal, e a expectativa é muito alta, você também. Não cria expectativa. Eu faço as coisas. As pessoas fazem as coisas para outra pessoa e fica esperando. Eu não espero nem obrigado. Ou você foi gentil comigo, aquele cara nem te agradeceu. Eu falei, mas para mim não, eu nem lembro, porque assim eu não fiquei esperando. Isso, não. Né? Não crie expectativa, porque você precisa se apaixonar por você. Se você se apaixona por você, você não carrega nenhum sentimento que te pese. Porque você fica esperando, o outro nem sabe que você está esperando, nem lembra que ele não te agradeceu. Exatamente. Ele nem sabe, você fica sofrendo com aquilo. Então eu sou e tem pouca gente que tem gratidão, né? Gratidão é uma coisa que não é de todo mundo, não é estranho. Eu agradeço até os infortúnios. Porque eu entendo o seguinte, tudo é feito para te preparar para a próxima fase. Todos os meus percalços, todas as vezes que eu quebrei, quando eu voltei, eu estava um degrau acima. Porque eu sempre agradecia, porque nada acontece por acaso. Você ganha experiência, ganha vivência, ganha anticorpos, olha no retrovisor, tá tudo isso. Quando você olhar no para-brisa, você precisa perceber que é para lá que você vai. E lá tem tudo que você precisa. Então olha no retrovisor só para se fortalecer. Exatamente. Agradece e vai pro para-brisa que você chega onde você quiser. Exatamente. Olha, quando você quebra, eu costumo dizer que é você cavou um poço. Ir pro fundo do poço não tem dificuldade nenhuma quando você reconhece que quem cavou foi você. O problema de ir para o fundo do poço é que as pessoas terceirizam a culpa, fiquem procurando quem empurrou, quem causou aquilo. Quem causou aquilo foi você. Vai para o espelho que você acha culpado. E aí você olha para dentro, e se você cavou o poço, você reconheceu que ele é seu, tem uma planta. Se foi você que fez, você sabe o caminho. Volta. O grande problema para sair do poço, porque assim, não espera que você vá para o fundo do poço e passe a mão na sua cabeça. Para chegar no fundo do poço, você jogou terra em muita gente. Então, agora você quer que o povo te agradece? Vão te bater mesmo, vão te dar porrada e vão te jogar lixo de volta. Então, administra isso e entope o poço. Agora, não espere que alguém, ainda que... Você quer que agradeçam a terra que você jogou? Porque ninguém vai para o fundo do poço sem jogar terra em ninguém. Para você ir cavando, a terra tem que ir para algum lugar. Quando você chega no fundo do poço, muita gente tomou banho de barro. Então, agora você precisa aguentar esse povo... Aí a burocracia, as portas que se fecham, o crédito. Então, tudo isso foi você que causou. Não adianta você ficar bravo agora. Agora você tem que aceitar isso, mas não baixar a cabeça. Você não ganhou uma vez? Ninguém desaprende a andar de bicicleta. Se agora você tem mais que antes, vivência, experiência, aprendizado, começa de novo. Mas com muita humildade, porque ninguém tem culpa da merda que você fez. Você começa de novo e quando chegar lá em cima, não tente cobrar isso de ninguém. Ah, mas o cara fechou minha conta, aquele cara me desprezou, aquele cara nem falou mais comigo, aquele cara deixou de ser meu amigo. Então foi você que causou isso, tá?
Mas você não sente que hoje em dia todo mundo meio que terceiriza a culpa? A culpa nunca é da pessoa, é sempre de outro. É uma É a fra... economia, é o presidente, é a empresa, é o meu chefe, é a minha mulher. Nunca a culpa é do cara, da E pessoa, agora né? tem o motivo que todo mundo está usando e abusando, a A pandemia, pandemia. exatamente. Nós crescemos 40% na pandemia. Nós não usamos o problema, nós achamos qual que é a melhor saída para aquele momento. A É, crise vai existir a vida inteira. Quando você terceiriza o problema, você terceiriza, mas para quem você terceirizou não toma conhecimento. é. Aí ele alimenta aquele problema, ele volta e engole você. Se você trouxer na hora o problema para você, ele fica menor que você. Se você terceirizar, vão alimentar o problema, ele vai ficar maior que você. Então, o grande segredo nessa hora, como é que você convive com isso? Assume a responsabilidade, assume que o erro é seu. Ah, mas eu tinha um sócio. Não, esquece. Assume que o erro é seu. Nem com o sócio você tem que compartilhar o problema. Com a família, muito menos. Aí você consegue sair do poço quando você reconhecer que quem cavou foi você. É verdade. Ó, emendaram aqui também o que ele acha da carga tributária e da burocracia no Brasil. Carga tributária e burocracia do Brasil. Gente, isso não é um impedimento. Isso existe desde que o Brasil existe e cada dia vão corrigindo alguma coisa. Nós somos novinhos, a nossa democracia é nova, a nossa política é nova. Então, em vez de você ficar olhando, achando que a política precisa melhorar e que a burocracia precisa melhorar, que o país precisa mudar, comece mudando você. Quando você vai empreender, você já sabe que hoje ter um CNPJ é muito mais complexo do que empreender no CNPJ do outro. Então, se você assumiu a responsabilidade de ter um CNPJ, você já tem que saber que livre você não vai ser mais. Que você vai ser vai ter um sócio majoritário que se chama taxa, imposto, governo, lei, regulamentação. Então, quando for empreender, já pensa nisso. E enquanto você não tem segurança que pode fazer isso, empreende onde você está no CNPJ do outro. Por isso que eu digo, gente, o jeito mais seguro que se tem de empreender na primeira fase é no CNPJ do outro. Porque se você mudar o comportamento e tiver atitude, procedimento, ação, como empreendedor, trabalhando 12 horas por dia, seja no trajeto que você faz, seja mentalmente, mas se dedicando naquilo, sem ter o passivo, porque do CNPJ do outro você só tem ativo, você já treina empreendedorismo lá. Quando você vier para o mercado, você vem com segurança daquilo que você tem que fazer. Aí você já sabe que a taxa é alta, já sabe que tem muito imposto, já sabe que tem muito tributo. Então, mas você já treinou lá e já sabe o que você vai encontrar aqui fora. Ou então continue lá. Agora, com o tempo, todos nós precisamos tomar ação de fazer boas escolhas, de procurar bons representantes, de não fugir dessa parte de política, de fazer escolhas e procurar gente que tem esse propósito igual o seu de melhorar o país, de querer fazer mudança. Então, de ponto em ponto, nós vamos subindo degrau por degrau. Mas não terceirize. Comece você fazendo isso. Como é que você começa fazendo isso? Para de criticar a política e procure fazer escolhas, porque isso nós vamos precisar a vida inteira. Então, faça melhores escolhas de pessoas que, como você, também reconhecem que tem esse problema e essas pessoas te representando, provavelmente, de ponto em ponto, nós vamos amenizando e resolvendo esse problema. O problema é menor que nós. Se você encarar o problema e começar a mudar a partir de você, com certeza a solução é curta. Exatamente, ó. O Diego Souza fala assim, se você fosse começar do zero hoje, em 2021, qual negócio você começaria? Qualquer um. Todos os negócios são bons. O que está dentro da minha possibilidade? Eu não comecei a maior empresa de reciclagem. Eu simplesmente estava vendendo peça para pagar um carnê. E aquilo foi se transformando na maior empresa. Eu não comecei com a intenção de estudar, fazer pós-graduação e conseguir um cargo no Play Center. Eu arrumei o que tinha para o dia, que era um serviço de office boy. E depois aquilo fui traçando a minha trajetória e aquilo foi se transformando num negócio maior que me deixou bem de vida. Então, o que você tem para hoje? Eu vendia limão. Eu teria hoje altas bancas no Ceasa se eu continuasse vendendo limão. Mas a intenção na hora era o que eu podia fazer no dia, vender limão. Então eu ia ser o melhor vendedor de limão. Então se eu tivesse que começar hoje, eu já vendi pipoca. Eu ia ser o melhor vendedor de pipoca. Então seja lá o que você tiver dentro da sua possibilidade, hoje, tem inovação, tem tecnologia, tem startup de tecnologia. Não, tem gente. Nós precisamos consumir tudo quanto é tipo de coisa que você puder imaginar e nós vamos consumir a vida inteira. E ninguém põe fogo no dinheiro, tem dinheiro demais. Então você tome só o cuidado de copiar a sua iniciativa para ver se alguém já fez e deu certo. Você copia aquilo que já tem alguém fazendo. Copia, tenha humildade, tá?
e vai para cima e tente fazer melhor que aquilo que você tem capacidade para isso. E começa dentro da sua possibilidade, copiando alguém que já faz. É o jeito mais seguro de você fazer uma coisa e dar certo em qualquer lugar do planeta que você tiver. Você já respondeu, então, a pergunta do Bruno Erciliano, que ele perguntou isso. Qual a orientação que ele dá pra galera que tá abrindo o próprio negócio agora? Já falou aqui, né? Acabou já completando com tudo isso. Ah, agora, se abrir um negócio agora, come, bebe, dorme o negócio e se dedica 16 horas por dia. Se você tá abrindo um negócio e acha que pode trabalhar 8 horas, fica onde você tá empregado que é melhor. Exatamente. Tem mais aí? Ou eu leio aqui? Tá. William Coimbra, pergunte pra ele como foi a experiência do Partido Novo, no Partido Novo. Olha, na realidade, eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa para, em vez de criticar a política, criar mecanismos de mudança De lá de dentro. Né? de dentro para fora. A minha experiência lá foi que ainda é cedo para ter essa mentalidade disseminada, contagiando toda a classe política. Ainda tem muito resíduo do que era lá atrás, que não é muito bom. Então eu entendi que do lado de fora, sendo um influenciador, sendo empreendedor, sendo uma referência de gente apaixonada por este país, de um patriota, de alguém que realmente tem intenção de atender o outro, eu comecei a entender que do lado de fora, como empreendedor e trabalhando essa relação de figura pública para fazer diferença para as pessoas, eu consegui influenciar a política, ter bons relacionamentos políticos, falar com pessoas que conseguissem fazer mudanças, estar presente em todas as situações que eu puder somar, eu conseguiria fazer melhor do que continuar num partido. Então hoje eu sou solto, me relaciono com todo mundo, não tem esquerda, direita, centro, médio. Eu sou um cidadão livre, empreendedor, que tem relacionamento, que permite que eu, de lá de fora, não me olhe como suspeito, porque eu não tenho nenhuma intenção política, mas me ouçam pelo respeito e pelo carinho, e assim eu estou conseguindo fazer mais mudança do que a experiência que eu tive nesse partido ou em qualquer outro. É só um partido. Lá dentro tem pessoas A, B, C, D. Todos os lugares tem pessoas boas e pessoas ainda mal resolvidas. Mas do lado de fora, hoje eu consigo resolver com pessoas boas que estão na política. Limitada. Ó. Gratidão. Perguntaram aqui também se de todas essas 6 quebras, se teve alguma que foi mais difícil. Mais difícil? Eu diria que... Eu não diria mais difícil, eu nunca acreditei em dificuldade, eu sempre acreditei que os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. Então, se eu considerar lá, a primeira vez que eu quebrei, que eu tinha 11 anos, e eu fiquei sem dinheiro, e aquilo não foi um problema, eu consegui começar de novo. Quando eu quebrei pesado, que eu fiquei devendo 16 dígitos, cara, não foi diferente. Eu já tinha para onde ir, eu já tinha um teto para morar, eu já tinha conhecimento, eu já tinha aprendizado. Eu novamente fiquei sem dinheiro, mas o que eu tinha de bagagem, de credibilidade, já que eu não perdi os valores, já era o suficiente para eu já começar um passo à frente do que as outras fases passadas. Então eu não acredito que tenha um tempo que foi muito difícil. Às vezes as pessoas me perguntam assim, olha, aquele dia, aquele problema, aquela coisa que não teve jeito, aquele dia que você diz, pô, agora é o fundo do poço. Então, gente, às vezes eu demoro para responder essa pergunta porque eu fico esperando o tempo chegar. Esse dia não chegou. Eu não acho que tem um dia que seja mais complicado desde que eu tenha o dia. Então, para mim, eu acho que o complicado é quando eu não tiver o dia para recomeçar. Perfeito. Perguntaram pro Geraldo como é que foi a experiência dele no TEDx. TEDx, olha, 18 minutos para... Falou, os seus ensinamentos vão estar em forma de vídeo, em forma de livro. E aqui você tem a oportunidade de deixar suas últimas palavras. Qual seria a frase da lápide de Geraldo Rufino? Olha, é justamente sobre isso que você está falando. O que nós podemos deixar? Durante a nossa trajetória, nós vivemos um tempo, o tempo acaba. O que nós podemos deixar para nos tornar imortais? É aquilo que nós deixamos na mente e no coração das pessoas. Então, hoje aqui, eu vim com um propósito muito claro, fazer com que uma dessas pessoas que está nos ouvindo ou que está aqui à nossa volta, saia desse bate-papo melhor do que chegou, se sentindo um ser humano mais potente, um ser humano melhor, mais preparado emocionalmente, entender que nós somos humanos, nós não somos avatares, entender o quanto nós podemos fazer para compartilhar e servir, atender, somar na vida do próximo, deixar uma sementinha nesta pessoa para que ela realmente saia desse papo melhor do que chegou e se torne um ser humano melhor, que ele volte a acreditar, a ter esperança, a rever os valores, a ser mais base, mais família, a valorizar o ser humano, a conviver com os diferentes e se torne um ser humano melhor e seja lá qual for a atividade dela, que ela se torne mais humanizada, que ele comece o novo normal a partir de agora.
O novo normal, um ser humano emocionalmente melhor, mais equilibrado, mais família, mais base, mais respeito, mais carinho, mais solidário com o seu semelhante. Ser humano melhor, novo normal, ser humano melhor e, por consequência, mais humanização. Então, o meu recado, gente, é muito mais que um recado. É o propósito de fazer com que as pessoas saiam daqui refletindo sobre isso, entendendo que amanhã, quando o dia iniciar e o sol aparecer, usar um desses conceitos de agradecer, que nós só precisamos disso. Seja lá o que tiver no retrovisor, já passou. Inclusive o Covid-19. E passar a olhar para o para-brisa, entender que é com Vida 21, que até os entes queridos que você possa ter perdido, tem outros no para-brisa que você não está dando bom dia. Então se torne uma pessoa melhor, comece a cuidar do que está no para-brisa, já que você não pode mudar o retrovisor, e daqui para frente você pode melhorar, seja lá o que aconteceu para trás. Você pode se tornar um ser humano melhor, mais solidário, mais fé, mais esperança, mais com Vida 21 a partir de já. A partir dessa oportunidade que nós estávamos nesse podcast, que faz diferença, impacta tanta gente, que as pessoas se impactem com isso e volte a pensar positivo, a acreditar em si mesmo, a acreditar no seu país, a ser patriota, a acreditar que Deus não sacaneia ninguém. E que seja lá o que você fez até ontem, de hoje você pode melhorar, você pode evoluir como pessoa, bater meta de crescimento humano. Eu espero que essa sementinha possa ficar. E é isso que eu procuro do meu dia a dia, deixar no coração de cada pessoa e na mente de cada um. Um pedacinho daquilo que foi para mim, a vida toda foi boa. Nós temos um tempo, nosso tempo vai acabar como está acabando agora. Mas o que nós podemos deixar? Então, a minha ideia é essa, deixar essa sementinha para a pessoa refletir sobre o que ele pode melhorar daqui para frente. Para-brisa, é para lá que nós vamos. Tá certo. Aprender, as pessoas estão esperando uma oportunidade, um dinheiro, um presente, uma oportunidade, você cria. Quando você empreende de dentro para fora e começa a querer já fazer diferença para impactar, para ajudar alguém, para ser locomotiva. Puxa e não reclama, porque é melhor que ser puxado. Ser locomotiva, fazer diferença, transformar outros também em locomotiva para que ele empurre. Porque duas locomotivas, uma empurra a outra. Time, montar time, não é gandula, não é zagueira, é time que começa na base, que começa na família, não tem maior ou menos importante. Time, família, união, conexão. Cara, pessoas melhores. Eu acredito que o ser humano é a base de tudo. Precisou vir uma pandemia para nós lembrarmos. Ele é a cereja do bolo. Então eu queria que as pessoas refletissem muito sobre humanização, novo normal. As pessoas precisam adquirir no novo normal, resgatar o velho, resgatar os valores, se fortalecer como ser humano. Cara, no segundo, a gente vai com tanto gás para somar, para poder acrescentar para as pessoas, porque esse para mim é um propósito. E o que você ganha com isso? Então, eu ganho dinheiro vendendo peça. A minha empresa continua forte, firme, flexível, crescendo exponencialmente. Já estamos trabalhando em ESG, JR Diesel. Vocês vão ver muito falar dessa marca. Mas eu entendo o seguinte, o que eu posso deixar que faça diferença mais do que simplesmente ganhar dinheiro? É o que eu consigo plantar no coração de cada ser humano, de cada pessoa. O cara que vai cuidar melhor do filho, melhor da mãe, que vai valorizar melhor os pais, que vai tratar melhor da família, que vai pegar mentoria com a mãe, mentoria com o pai, com o professor, com o chefe, com o patrão, que vai pegar mentoria com quem viveu mais que ele, que vai ter humildade de aprender com quem já fez. Seres humanos fortalecidos, melhores. E aí nós vamos conseguir ajustar essa sociedade que todo mundo reclama, mas você fica esperando que o outro faça. É você que faz. A sociedade é você, o governo é você. O povo é você. Mas os empresários, o empresário é você. Tudo é um ser. Então, se você quer fazer alguma mudança, começa a partir de você. Então, eu queria só agradecer o carinho, a gentileza da convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, para poder deixar para essas pessoas um pedacinho do que eu venho fazendo de vida real. Não é o que eu li, não é o que eu fiz em Harvard, não é o que eu possa ter estudado em algum lugar, não é uma teoria, não é nada que eu baixei no Google, na internet. Vida real. O que eu posso mostrar para as pessoas perceberem que não é o Geraldo Rufino. Qualquer pessoa pode, e o que eu deixo muito claro é isso, eu não sou visionário, eu não sou acima da média, eu não sou fora da caixa, eu sou só um ser humano que tem fé, acredita em Deus, acredita na força do trabalho para poder ganhar recurso material, que acredita nas pessoas, até que prova o contrário. Quando prova o contrário, eu dou uma segunda chance, porque nós somos imperfeitos. Uma terceira, uma quarta chance. Aprendi a conviver com os diferentes, a administrar as diferenças. E todos os dias eu bato meta, eu busco bater meta de crescimento humano.
ser um ser humano melhor hoje do que eu fui ontem. E é isso que eu vivo pedindo, compartilhando para que as pessoas se transformem e se tornem melhor de dentro para fora. E aí ele vai conseguir, naturalmente, todas as mudanças que todos nós buscamos e que só depende de nós. Tá certo.